capítulo 1, em que Phileas Fogg e Passepartout reciprocamente se aceitam, o primeiro na qualidade de patrão, o segundo na de criado. Em 1872, a casa de número 7 da Savile Row, Burlington Gardens, casa em que Sheridan morrera em 1814, era habitada por Phileas Fogg, Esquire, um dos membros mais singulares e destacados do Reform Club de Londres, apesar de todo o seu esforço em evitar, segundo parecia, chamar a atenção sobre si. A um dos maiores oradores que honram a Inglaterra sucedia, pois, este Phileas Fogg, personagem enigmático de quem nada se sabia, salvo que era homem muito polido e um dos mais perfeitos gentlemans da alta sociedade inglesa. Diziam que era parecido com Byron pela cabeça, pois que era irrepreensível quanto aos pés, mas o Byron de bigode e suíças, um Byron impassível, que teria vivido 1000 anos sem envelhecer. Em inglês, seguramente, Phileas Fogg não era talvez londrino. Nunca o tinham visto nem na bolsa, nem no banco, nem em nenhum dos corredores da City. Nem as bacias e docas de Londres jamais tinham recebido um navio, cujo armador fosse Phileas Fogg. Este gentleman não figurava em nenhuma gerência administrativa. Nunca seu nome ressoara em algum escritório de advogados, nem no Temple, nem em Lincoln's Inn, nem em Gray's Inn. Jamais pleiteara à corte do chanceler, nem ao banco da rainha, ao tesouro Exchequer, nem a qualquer corte eclesiástica. Não era industrial. Não era industrial, nem negociante, nem comerciante, nem agricultor. Não fazia parte nem da instituição real da Grã-Bretanha, nem da instituição de Londres, nem da instituição dos artesãos, nem da instituição Russell, nem da instituição literária do Oeste, chato pra caramba, nem da instituição do direito, nem desta instituição das artes e das ciências reunidas, que está sob o patrocínio direto de sua graciosa majestade. Não pertencia, resumindo, a nenhuma das numerosas sociedades que pululam na capital da Inglaterra. Da Sociedade da Harmônica à Sociedade Entomológica, fundada principalmente com a finalidade de promover a destruição dos insetos nocivos. Phileas Fogg era membro do Reform Club e só. Tá aí a foto dele. Phileas Fogg. Há quem se admirasse de que um gentleman tão misterioso figurasse entre os membros desta distinta associação. Responderíamos que foi admitido graças à recomendação dos Baring, junto aos quais tinha crédito aberto. Além disso, Phileas Fogg apresentava um certo ar de respeitabilidade por serem os seus cheques pagos à vista, debitados em sua conta corrente invariavelmente credora. Phileas Fogg seria rico? Incontestavelmente, mas como fizera fortuna era o que os mais bem informados não poderiam dizer, e Mr. Fogg seria o último a quem conviria a indagar. Em todo caso, não era nada pródigo, mas sem ser avaro, porque onde quer que falasse uma contribuição pura, algo nobre, útil ou generoso, contribuía silenciosa e mesmo anonimamente. Em suma, ninguém menos comunicativo do que este gentleman. Falava o menos possível e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava, embora vivesse às claras. Tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo que a imaginação insatisfeita procuraria ver além. Teria viajado? Era provável, porque ninguém conhecia melhor do que ele o mapa terrestre. Não havia lugar, por afastado que fosse, de que não parecesse ter conhecimento especial. Às vezes,
mas em poucas palavras breves e claras, corrigia os 1000 boatos que circulavam no clube a propósito de viajantes perdidos ou extraviados. Indicava as verdadeiras probabilidades e suas palavras muitas vezes acharam-se como que inspiradas por uma espécie de dom profético, uma vez que o que acontecia acabava sempre por as justificar. Era um homem que devia ter viajado por toda a parte, pelo menos em espírito. Era certo, todavia, é que Phileas Fogg havia muitos anos que não saía de Londres. Os que tinham tido a honra de o conhecer um pouco mais que os outros atestavam que, salvo o caminho direto que percorria diariamente para vir de casa ao clube, ninguém poderia pretender tê-lo visto em outro lugar. O seu único passatempo era ler jornais e jogar whist. Neste jogo silencioso, tão apropriado à sua índole, ganhava frequentemente, mas os ganhos nunca eram por ele embolsados e respondia por uma quantia considerável de seu orçamento destinado à caridade. Além disso, é preciso que se note, Mr. Fogg jogava evidentemente por jogar, não para ganhar. O jogo era para ele um combate, luta contra uma dificuldade, mas luta sem movimento, sem deslocamento, sem fadiga, e isso conformava-se ao seu caráter. De Phileas Fogg não se conheciam nem mulher nem filhos, o que pode acontecer às pessoas as mais honestas, nem parentes nem amigos, o que é na verdade mais raro ainda. Phileas Fogg vivia só na sua casa de Savile Row, onde pessoa alguma penetrava. Do seu interior ninguém cuidava, bastava-lhe um criado. Almoçando e jantando no clube a horas cronometricamente determinadas na mesma sala, à mesma mesa, sem banquetear os colegas, não convidando nenhum estranho, só voltava à casa para se deitar, à meia-noite em ponto, sem jamais usar os aposentos confortáveis que o Reform Club coloca à disposição dos seus membros. Das 24 horas, passava 10 em casa, fosse para dormir, fosse para cuidar da sua toilette. Quando passeava, era invariavelmente em passo igual, na sala de entrada parquetada ou na geladeira circular, por sobre a qual se arredonda um caramanchão de vidros azuis, sustentado por 20 colunas jônicas de porfiro vermelho. Se almoçava ou jantava, eram as cozinhas, a despensa, a copa, a peixaria, a leiteria do clube que forneciam à sua mesa suas suculentas reservas, eram os criados do clube, personagens de aspecto solene em trajos pretos, calçando sapatos palmilhados de moletom, que o serviam em uma porcelana especial e sobre admirável toalha de mesa de linho de sache. Eram os cristais do clube, de caprichoso modelado, que continham o seu sherry, ou o seu porto, ou o seu claret, misturado com canela, avenca e cinamomo. Era finalmente o gelo do clube, gelo vindo com imensas despesas dos lagos da América, que lhe se conservavam as bebidas em um estado de frescor satisfatório. Se vierem em tais condições, é ser excêntrico. É preciso convir que a excentricidade é coisa muito boa.